Esse é o Destrinchando o Job, um quadro novo do Audiovisuando, mas esse vídeo aqui é o parte 2. Se você não assistiu ainda o parte 1 do job que a gente fez pra F-Hits, clica no card que tá aqui, assiste o primeiro e depois volta. Senão a gente vai dar uma solução de um problema que você nem conhece. Vai, vinheta. E agora, pra terminar, vamos falar da pós-produção, os problemas que tivemos que enfrentar nessa etapa. Bastante material e nem sempre valiam 100%, né? Por quê? Tinha uma câmera geral e uma outra ali cruzada, e às vezes o professor fazia algum movimento que cobria a cara dela. Passava alguém atrás suado, zoado, e na hora a gente de repente não viu aquilo que privilegiou o exercício. Né? Então assim, foi difícil fazer essa montagem. E outra, a gente não podia fazer com que elas repetissem, né? Porque era um treino de verdade. Era de verdade, Então muitas vezes a câmera 2 se movimentava durante então o o que a treino. gente fez? Se seriam 3 séries, a gente fazia a série 1 valendo, a série 2 valendo, mas de repente, na série 2, o tempo que a gente tinha, a câmera B fazia um take mais fechado e um take mais aberto. Então, naquele bonito aberto, aconteceu de repente caiu uma anilha ali atrás e teve que tirar. Mas assim, no geral, isso não foi um problema, mas foi bom ter minha imagem em backup, né? Exatamente. O sync de áudio também não funciona muito bem, até pelo ruído, pelo barulho da academia. Né? Então assim, a gente tava ali com os microfoninhos direcionais, o roadzinho, só pra ajudar nesse sync. Mas além disso, cara, o que salva... Não, isso eu vou falar depois, o que salvou. Tá bom. Vou falar só do problema. E o workflow complicado, cara. Sim, porque todo mundo remoto, a equipe inteira. Nossa equipe multidisciplinar, global. O diretor de arte estava no Rio de Janeiro, o nosso animador estava na Vila Prudente. Que é um bairro aqui de São Paulo, pra quem não sabe. O editor... Que é aqui esse bairro. O outro bairro do editor. É ali. O bairro do Motion. É aqui. E o Rio de Janeiro nem cabe aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Enfim, tava todo mundo trabalhando ali colaborativamente, mas né, separados. Então isso era um problema a ser resolvido. Agora, Duca, como que a gente resolveu esses problemas? Gente teve algumas escolhas. Para pontuar aqui, a gente, claro, criou uma pasta compartilhada do Dropbox para que todos tivessem acesso aos assets, às coisas que vão entrar em todos os programas, trilhas, coisas que são comuns ao projeto, para todo mundo. Outra coisa é o Frame.io, que a gente não pode deixar de falar, que é uma ferramenta que a gente usa para aprovação. Inclusive para mandar para o cliente também, mandar para o cliente a versão final, botar o thumb, organizar, assim, não misturar o cliente no Dropbox. A gente internamente colocou o Dropbox, o Frame.io é o nosso front-end, ali, vamos chamar assim. A gente usa uma outra ferramenta que é o Sync, que é muito legal, ou seja... O footage, por exemplo, desse material, se eu tivesse que gerar alguma coisa nova, converter para um outro formato, tivesse que passar para o assistente, por exemplo, eu preferi que esse cara, ao invés dele subir para o Dropbox para ser baixado até pelo volume, usar o Sync, que faz o quê? Ele já faz a conexão da máquina A direto com a máquina B. Que é aquela tecnologia do peer-to-peer, muito famosa né, no começo do Casar, quando a galera baixava o MP3, que era isso, o Duca tinha lá a música do Pink Floyd, eu queria escutar e eu baixava direto dele. Não tinha nenhum intermediário. O Sync, ele tem a mesma base, é peer-to-peer, então da máquina do Duca, que era a máquina principal aqui da edição, os clientes ali, a galera usava e já baixava diretamente dele, pra evitar isso que ele falou, subir pro Dropbox, pra depois alguém ter que baixar. Então já era ponto a ponto. E o importante disso é que a máquina sincada, elas estão sempre iguais. Então a do editor e do assistente, por exemplo, eram as mesmas pastas, que o cara fez o projeto, já tá lá o mesmo projeto. Óbvio que eu não vou entrar em detalhes de projetos duplicados e redundâncias por segurança, mas enfim, o básico era isso e seus backups locais. Então com isso a gente tinha um escritório com todo mundo exatamente igual e é claro, só pra ter que concluir, máquinas no mesmo nível, internet, fibra para todo mundo, para que a gente trabalhasse no nível profissionalismo, né, galera? Falei top. Não queria Afinal, falar, mas audiovisual tentamos ser o mais profissionais. E não importa onde a gente vai estar. Se tiver na Índia, eu estaria acompanhando esse projeto gerenciando com a América tranquilamente. Porque isso é importante, porque todo mundo do processo pode exportar a versão final, por exemplo. Sim. Então, de repente, enquanto o cara do Motion já está fazendo a nova versão, para eu não ocupar a ilha dele, eu já posso exportar porque eu não faço Motion. Então eu deixo minha ilha como um render farm ali fazendo. E o que possibilita que tudo isso aconteça, além do Dropbox e do Frame.io, é claro, a suíte CC15, o Adobe. Então a gente usou o Premiere para fazer a montagem e o After Effects para fazer os motions. E aí, obviamente, o Media Encoder e outros softwares, assim, até o WhatsApp entrou na roda, mas enfim. Claro. Né? E agora falando sobre o áudio, né, eu quase dei um spoiler ali falando o que salvou. E o que salvou, meu velho, foi a boa e velha claquete. Que a gente fala, você não precisa, realmente não precisa, mas tem ela lá, a gente sabe que vale. Né? Até por uma questão de organização, saber isso qual na verdade cena foi o principal, porque eu confesso até que eu tive algumas surpresas quando vi que alguns softs áudios não sincaram. Falei, pô, por que não? E assim,
foi erro de ninguém, tava tudo organizado, tagueado, mas é isso, ruído e tal, e aí dava uns conflitos que assim, foi muito rápido resolver por ter a claquete. A gente olhava ali, a gente marcava o ponto, e é isso que ele tá falando, tava tudo pontuado. Take tal, fulano de tal, bababá nas duas câmeras, então qualquer dúvida é só você. Até porque, galera, ali. a gente ali é tanta informação, são tantos exercícios em tão pouco tempo, que o cérebro dá uma fritada mesmo, e às vezes você vai editar alguns dias depois, aí você fala, não, mas é o pulo e frontal, e a gente não gravou na ordem. Olha o perigo. Imagina montar o programa sem esses vídeos na ordem. Porque agora, se no circuito é exercício A, B, C e D, gravou ao contrário, pra mim, malandro, que eu sou um cara que vou à academia 2 vezes por ano, eu vou montar tudo errado. E aí, até fazendo um comentário, até por isso o nosso professor e a nossa influencer não tinham que ter o texto do primeiro exercício que vai pro outro, eles tinham que treinar. E depois, gravando com o professor separadamente, a gente fazia esse link. Ele ia lá, lembrava qual que era a ordem e aí ia narrando, porque a chance dele errar, cara, é zero. Estamos ali controlando ele narrando em ordem cronológica algo que foi gravado numa ordem qualquer. Então, e outra coisa que eu acho que eu vou pontuar também, que a gente sentiu na edição, foi muito bom ter ele como uma peça coringa, que a gente, ao montar, como era um vídeo que a gente estava não inventando, mas a gente estava criando um formato, pelo menos pra gente ali, pro cliente, a gente tem o Leandro ali, que é o professor solto, eu poderia entender onde encaixá-lo para contar a história da melhor forma. Isso. Né? E aí, por isso, a gente pediu para ele narrar o que tinha acontecido, sempre dar uma dica de cada exercício, uma preocupação, se é a coluna, se é a postura, se é a respiração, a passada, porque aí a gente tinha todo esse material para na hora de sentar ali e começar a montar, falar, essa dica entra aqui, ó. Não, e esse take ficou legal, é melhor usar aqui. E aí, claro, quando o público assiste, parece que tá tudo milimetricamente ali já pensado numa gravação que muita coisa foi improvisada. Então, ter ele ali como um coringa, quando a gente sugeriu ele na reunião, né, de pré, foi assim, a gente precisa ter um cara que dê a informação, que tenha ciência plena do que ele vai falar e que possa funcionar ali como aquele jogador que joga em 5 posições ali, que pode sempre salvar a diária. Exatamente. Gostei de destrinchar, e eu fiquei pensando lá no começo, eu falei, o que é destrinchar? Destrinchar. Eu gostei dessa ideia. Cara, eu acho que funciona, né, cara? E a gente pode revisitar jobs que a gente já fez, cara. Porque de repente assim, mas aí demora de repente um mês pra fazer outro job bacana, que vale a pena. A gente já fez tanta coisa bacana, a gente pode. Se você conhece o nosso job, pergunta aí, lança assim, cara, queria ver o que rolou de equipamento no job tal. E eu que sou aqui o cara dos insights, velho, a gente pode fazer um Destrinchando Pro de algum making-off que a gente assistiu, que a gente viu como que o cara fez aquela cena e facilitar a conta pra galera. Exato. Né? Explicar alguns termos técnicos. É um quadro muito legal. Muito legal. A gente acredita. Agora é hora de você comentar aqui embaixo, dizer o que você achou, se você pensou alguma solução diferente, ou se você concorda com a gente. E claro, assistam os programas lá no canal do F-Hits. Sim. A gente tem um card. youtube.com. Fica ligado esse card aí que vai pipocar aqui. Olha lá que a gente vai colocar uns 3 ali de exemplos, né? Os que já saíram por enquanto. Ainda tem 9, que aliás a gente tem que finalizar, né? Estão 12 semanas. Então dá uma olhada lá, assiste, comenta, se inscreve no canal lá, que tem muito conteúdo legal pra vocês acompanharem também. Tem pra todos. E a gente tá manjando agora, né, velho? A gente sabe o que é o olho esfumado, olho gatinho. Pô, vi ali uma menina na rua, ela tava com uma gladiadora, ela é baixinha, não pode. Eu falei, nossa, tá sabendo muito. Isso, cara, é uma parada muito legal de ter o nosso trabalho. Porque ele me leva a lugares, a situações de conhecer pessoas que eu não conheceria normalmente, cara. Então, valeu aí por você ter assistido o vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, comentar, dar seu like e a gente se vê num próximo Destrinchando o Job. Até lá.